Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana Braga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a República dos Generais, essa que se iniciou em 1964 e foi até o ano de 1985. Bom, eu estou falando aqui do regime militar no Brasil e como vocês estão observando aqui na tela, hoje a gente vai entender qual é a importância de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo dentro desse contexto. O que esses generais trouxeram aí para a história e, claro, o objetivo é fazer com que vocês entendam um pouco mais desse período histórico que atualmente ele vem sendo bastante falado, né? Mas a intenção não é trazer nenhum tipo de polêmica, é fazer você entender o que foi a ditadura militar, o regime militar no Brasil neste período. Bom, gente, vamos aqui. Como você está vendo hoje, eu não coloquei por enquanto nenhuma imagem para vocês, porque a gente precisa entender alguns pontos importantes do contexto da ditadura militar. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, por que houve um golpe militar em 64? Em 1964, a gente tem uma pergunta aqui, por que 64 e por que houve um golpe militar em 64? As pessoas que viveram na época, as pessoas que passaram pela ditadura militar, elas trazem três justificativas para instituir no Brasil o golpe militar em 64. E a primeira justificativa foi a seguinte: era necessário que tivesse um novo regime político, porque esse novo regime político ele ia ajudar o Brasil a sair das amarras do comunismo, ou seja, o objetivo era acabar com a anarquia e a insegurança que levaria o Brasil ao comunismo. Então, essa era a primeira justificativa. A gente tem que colocar um regime novo para poder acabar com o comunismo. O Brasil não pode virar um comunismo. Era tipo assim, o comunismo é uma ditadura severa e o Brasil não pode passar por isso, mas aí eu venho e coloco outra ditadura. Era mais ou menos isso. Então, essa era a primeira justificativa das pessoas para dizer por que aconteceu o golpe da ditadura militar em 64. Você pode chamar de golpe militar ou você pode chamar de regime militar ou, como algumas pessoas também chamam, de revolução democrática. Independente da sua posição partidária, entenda-se que os três conceitos estão certos e você pode usar qualquer um deles, tá? Golpe militar, regime militar ou revolução democrática. Então, para que esse novo regime fosse instituído em 64, a primeira justificativa foi evitar que o Brasil se tornasse um país comunista. Essa foi a primeira justificativa. E aí vem a justificativa número 2, que foi a justificativa dos militares. Os militares argumentavam na época que o novo regime era necessário para deter a inflação, que naquele período estava altíssima. O Brasil está com uma inflação muito alta, então vamos colocar um regime novo, trazer uma proposta nova de governo, porque essa proposta nova vai resolver a situação econômica no Brasil assim, com um piscar de dedos. Então, era a justificativa dos militares. A gente precisa assumir o poder porque a gente vai deter a inflação que estava alta. E a terceira justificativa que todo mundo falava era que com o novo regime, com o novo modelo político, o Brasil ia avançar no processo da industrialização. Então, eu vou até colocar aqui para vocês, avançar no processo da industrialização. Então, para a gente começar a entender o que foi a ditadura militar, a gente precisa entender os motivos que levaram à implantação desse novo regime. Então, olha aqui, por que foi implantado uma ditadura militar em 1964? Porque a gente queria evitar que o Brasil se tornasse comunista, a gente queria deter a inflação e avançar no processo da industrialização. Esse foi o discurso implementado na época. Foi essas três justificativas aqui que levaram o início aí do novo regime em 1964. Bom, gente, e a partir deste momento a gente vai dividir esse período em três fases também. Necessário que vocês saibam que a ditadura militar ela durou 21 anos.
Vou até colocar aqui para vocês, foi um período que durou 21 anos. E é claro, a gente divide ele aí em 3 fases. A primeira fase, ela se inicia em 1964 e vai até o ano de 1968. A segunda fase, ela vai aqui no ano de 1969 ao ano de 1973. E a terceira fase, não menos importante, é aquela que se inicia em 1974 e termina no ano de 1984. Lembrando que 1985 é o fim da ditadura e o início do processo de redemocratização do país. Bom, gente, então vamos lá. De 64 a 68 aí, a gente tem aí o governo do Marechal Castelo Branco, que é esse primeiro aqui. Nós temos aí também, dando continuidade, o Costa e Silva, até 69. Depois, já na segunda fase aqui, que a gente tem de 69 a 73, a gente tem aí o Médici e o Geisel, para continuar, né? Eles vão dar continuidade e pro final vai o Geisel e o Figueiredo, na última fase. Então, é assim que a gente vai dividir aí as 3 fases da ditadura. Em cada fase dessa aconteceu coisas muito importantes, muito expressivas, que vocês precisam lembrar. Então a gente vai entender aqui o que aconteceu em cada uma delas, né? Então vamos lá, gente. Na primeira fase, os militares, eles instituíram o ato institucional de número 1. Olha só, esse ato institucional de número 1, ele suspendeu os direitos políticos de centenas de pessoas. Então foram extintos aí os partidos políticos e foi criado o bipartidarismo. Por que bipartidarismo? Porque a gente só vai ter nesse período aí 2 partidos políticos, que seria a Aliança Renovadora Nacional, que a gente chama de Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Então, essa é a primeira fase a acontecer essas coisas. Então, para vocês não esquecerem aí, na primeira fase é instituído o ato institucional de número 1, que suspendeu os direitos políticos de centenas de pessoas. Consequentemente, foram extintos os partidos políticos e foi criado o bipartidarismo, tendo aí a Aliança Renovadora Nacional, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era de oposição concedida. Bom, gente, também todas as eleições diretas para cargos diversos foram extintos, tá? Foram suspensos nesse período aí. Bom, nesses primeiros anos do golpe, ocorreram muitos atos públicos, principalmente de estudantes e trabalhadores. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, para vocês verem aqui algumas imagens de manifestações, de protestos, de pessoas que foram para as ruas que não estavam concordando com esse regime militar. E aí é importante que vocês saibam que inicialmente esses protestos eles foram aceitos, tá, gente? Mas depois passaram a ser reprimidos por causa de que o governo percebeu que isso poderia acarretar alguma interferência no processo, né? Eles não queriam perder fôlego, queriam continuar no poder, então eles estavam com medo e com medo de uma ameaça à segurança nacional, como eles falavam na época, eles começaram a reprimir esses manifestantes. Então, gente, no segundo momento do golpe ou da ditadura militar, que foi aí de 69 a 73, esse momento ele foi conhecido na história como Anos de Chumbo. Os Anos de Chumbo. Pois nessa fase houve uma intensa repressão aos movimentos organizados e às manifestações públicas, e também aconteceu a censura da imprensa, tá, gente? Então, nem tudo era divulgado, nem tudo podia ser falado,
Então tudo era censurado na época, para resumir para vocês. E aí houve outros atos institucionais sendo implementados, e eu trouxe aqui para vocês também aqui alguns jornais que falavam dos atos quando eles eram colocados, quando os partidos eram extintos, quando eram suspensos alguns direitos, e os jornais na época eles iam lá e noticiavam, colocavam as publicações, mas era de acordo com aquilo que o governo da época deixava. Então não era tudo que era permitido a ser publicado para a população saber. Então algumas coisas eram divulgadas e outras coisas não eram divulgadas. E foi aí que começou o endurecimento, aumentou a oposição ao regime, né? Com a organização de movimentos guerrilheiros na cidade, no campo, diversas pessoas começaram a protestar, mas aí os militares reagiam com muito mais violência, colocando em prática, né, as torturas, os assassinatos, os desaparecimentos de várias pessoas que eram contra o regime. E aí eles foram lá e começaram a falar que essas pessoas elas estavam conspirando contra a segurança nacional. Também neste segundo momento, o país iniciou um processo que foi chamado de milagre econômico. Como eu estou colocando aqui para vocês, tá, gente? E o milagre econômico, pois houve um crescimento expressivo da produção nacional, e nos últimos 10 anos do regime militar, que foi esse 74 a 84, para a gente finalizar essas fases, foram os anos mais críticos para a sua manutenção do regime. Por quê, gente? Em termos econômicos, iniciava-se uma crise internacional decorrente do aumento explosivo do preço do petróleo. Aí começou a balança comercial do Brasil favorável desequilibrar e a economia começou a cair. Então o regime começou a sofrer impactos muito severos. E aí o pessoal já começou a pedir mesmo que acabasse a ditadura. Isso tinha reflexos direto na política, né, gente? Mexeu com a economia, automaticamente mexe com a política. E politicamente falando, a oposição ao regime começou a iniciar uma iniciativa de querer fazer eleições diretas, eleições para botar pessoas que fossem eleitas por meio do voto novamente. E aí começou uma crise política no Brasil. Diante dessa situação, né, o governo do Geisel resolveu fazer uma coisa inédita na época que chamou bastante atenção, que foi dado os primeiros passos aí para a reabertura do país, iniciando aí com o Geisel, né, e depois, mais lá na frente, foi com Figueiredo, finalizando. Só que aí, gente, acontece o seguinte: na última fase da ditadura aconteceram alguns fatos importantes que a gente não pode deixar de falar, né? Então, que foi extinto aí o ato institucional de número 5. Esse ato foi o ato mais severo que teve, tá, gente? O ato institucional dos militares, que trouxe, assim, mais severidade à ditadura. A gente tá falando, assim, de uma forma bem rápida, porque é muita coisa, tá? Mas a gente vai aprofundar em vídeos futuros. Mas no ano de 1979, esse ato institucional ele foi extinto para o alívio da população, né? Porque ele era considerado um dos mais severos. E assim, em 1979 foi aprovada a lei da anistia e centenas de exilados voltaram para o Brasil, porque nessa época muita gente saiu do Brasil fugida com medo de morrer, né? Ou de sumir e ninguém nunca mais achar. Vamos dizer dessa forma. E também, gente, para a gente finalizar o vídeo de hoje, começaram a surgir outros partidos políticos. E foi aí que a gente finalizou. A ditadura não tinha mais como ser sustentada. E começou no último governo militar, que foi no governo do Figueiredo. Essa crise política ela vai se intensificar, muitos movimentos, muitos protestos,
E foi quando, no ano de 1984, uma campanha por eleições diretas para presidente da República, é claro, conhecida como Direta Já, agitou o país e pediu uma emenda na Constituição. Foi aí que os militares decidiram que o governo deveria ter um civil na liderança, mas eleito indiretamente pelo Congresso. E ocorreu, né, gente? E aí a gente vê que, como a gente viu até aqui, que o Estado brasileiro ele teve poucos momentos de efetiva democracia representativa. Então, gente, a gente volta a ser democrático por volta do ano de 1985. E hoje, para finalizar o vídeo de hoje, eu trago aqui essa imagem, uma imagem atual das pessoas indo para as ruas protestar para não ter uma ditadura militar novamente no Brasil. Como vocês observam aí na imagem, ditadura nunca mais. Então, gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí as 3 fases da ditadura. A gente falou de uma forma bem rápida, porque é muita coisa, mas em breve a gente vai abordar mais assuntos e mais aprofundar melhor esse tema que é muito interessante. Espero que tenham gostado e até a próxima.